Nosso fraternal abraço, ainda de forma virtual, a todos os amigos que formam o GEMAN, Grupo Espírita Maria de Nazaré, da ilha de Itamaracá, Pernambuco. Queremos agradecer pelo convite para mais uma vez estarmos falando dos Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje falaremos do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, mais precisamente no item 20, a felicidade não é deste mundo. É uma mensagem de François Nicolas em Madeleine, Cardeal de Marlotte, Paris, 1863. Então, François Nicolas, ele fala nesse capítulo, ele nos dá uma mensagem falando exatamente sobre a felicidade para que possamos refletir. E ele inicia sua mensagem assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E na realidade é assim, quase todo mundo ele reclama às vezes porque não é feliz. No entanto, o François Nicolas, ele continuando a sua mensagem, ele diz: a felicidade não é deste mundo, com efeito nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. E a gente vê nos dias de hoje, não só aqueles que vivem em condição de miséria, na pobreza, ou que estão doentes, ou que têm outras dificuldades na vida, a questão do relacionamento, das famílias, mas em todas as classes sociais, mesmo as pessoas que são abastadas, que têm muitos bens, ou que reúnem muitos bens materiais sobre o seu comando, elas reclamam que não são felizes. Porque sempre falta algo. E o difícil é exatamente você encontrar esse algo que falta para você ser feliz. Daí, como o próprio François Nicolas nos fala, que não é a condição social, não é a juventude, não é ter bens materiais que faz com que sejamos plenamente felizes. Tem algo mais que nos completa. Mas, finalmente, o que é a felicidade? E aí nós vamos refletir sobre essa questão. A felicidade, a gente pode pensar em felicidade diante da riqueza, do poder, a beleza são condições essenciais à felicidade. Pessoas que têm um corpo belíssimo, pessoas que têm uma apresentação, cor, cabelo, não é? Tudo que as pessoas gostam de ver, mas mesmo assim, será que é aí que se encontra a felicidade? Os que se encontram sobre o trono ou a palha não são felizes? E a gente vai ver mais uma situação. Muitas vezes você está em palacetes de ouro e não é feliz. E às vezes está numa casinha muito simples, sem nenhuma estrutura física, mas ele é tranquilo e feliz. Como podemos então ser felizes? O que devemos fazer para sermos felizes? Bem, quando entendermos o que é a felicidade, aí a gente sabe o que fazer para ser feliz. Onde a gente encontra a felicidade? Bem, nós poderíamos encontrar a felicidade aqui na Terra em tudo, porque nós vivemos num verdadeiro paraíso. E quando o homem aprender a enxergar e analisar, observar as pequenas coisas, ele vai encontrando ali momentos de tranquilidade, momentos de interiorização.
é uma plantinha que nasce, é um animalzinho minúsculo que tem ali o seu trabalho, que muitas vezes nos ensina com a sua organização, a exemplo da formiga, da abelha. Não é? Você vê uma abelha, uma coisa tão pequena que parece insignificante, que as pessoas podem matar imprensando no dedo, mas ela fabrica uma substância que ninguém faz igual, que é o mel. Não é? Mesmo que você faça o mel vegetal, do açúcar, não se compara ao mel da abelha. E é um animalzinho, às vezes, insignificante. Então, quando o homem começa a observar essas pequenas coisas, aí ele vai encontrando o caminho da felicidade. Bem, mas nós vamos também encontrar o Livro dos Espíritos, o nosso codificador Hipólito Leon Denis Arrivaio, indagando sobre a questão da felicidade. E na pergunta 920, pergunta Kardec aos Espíritos: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E vejamos a resposta que os Espíritos dão para Kardec. Não, vírgula, pois a vida lhe foi dada como prova e expiações, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E é interessante essa questão, né? Que a gente diz, nós podemos ser felizes na Terra onde há sofrimento, dor, tanta gente passando fome, hoje com a pandemia, tanta gente sofrendo aí, perda de entes queridos. Como é que a gente pode ser feliz? As queimadas, as enchentes, as desigualdades sociais, a corrupção, tanta coisa ruim que ainda existe na Terra. Bem, são características de um plano de provas e expiações que está dentro também da nossa condição espiritual. É por isso que estamos na Terra, porque somos espíritos ainda cheios de erros, ainda sem um desenvolvimento pleno da nossa consciência, da nossa sensibilidade, e aí precisamos estar num planeta ainda cheio de dificuldades, chamado de provas e expiações. Que quantas provas nós vemos na Terra, quantas expiações, quantas pessoas sofrendo na Terra. Mas é aqui que nós precisamos estar. E aí continua Kardec indagando, e na pergunta 921, ele pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa. E aí é que está, a felicidade relativa. E a resposta dos espíritos é: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Quer dizer, os espíritos nos deram uma resposta para a gente refletir. O que é infelicidade? É a falta de paz, de tranquilidade. E é o homem que, na maioria das vezes, ele constrói essa própria infelicidade pelos seus exageros, pelos seus maus passos. A gente vê, por exemplo, a degradação do meio ambiente provocada pelo homem, a sujeira nas ruas, a falta de educação, onde se joga o lixo em qualquer local. A gente vê nas grandes cidades, como por exemplo Recife, e as áreas metropolitanas, hoje, quando qualquer chuva já está tudo cheio d'água, porque os esgotos são tudo cheios, as pessoas jogam assim por brincadeira. Às vezes a gente fica assim, meio apavorado, porque vem alguém com uma garrafa PET, com um papel, com um saco plástico e joga em qualquer canto. Não tem o menor senso de responsabilidade de colocar o lixo no seu local adequado. A gente passa, às vezes, em determinados locais que tem um riozinho, um riacho, seco, superlotado de lixo, de garrafa PET. Quando vem a chuva, sai arrastando aquela sujeira toda. Quer dizer, é o próprio homem que provoca a sua própria infelicidade. A devastação das matas, quantas queimadas, quantos cortes se faz desnecessários. E aí tudo vai mudando o clima. E vem aí o sofrimento.
que a causa está no próprio homem. Bem, mas aí nós vamos continuando, refletindo sobre a questão da felicidade, em que consiste a verdadeira felicidade. E aí nós vamos ver um texto do Papa Paulo Francisco, onde se encontra a verdadeira felicidade. E o Papa Francisco explicou, certa feita, quando ele fazia uma apresentação para jovens em sua passagem em Assunção, no Paraguai, onde ele disse o seguinte: a felicidade verdadeira, a felicidade que enche o coração, não está nos trapos que vestimos, nos sapatos que calçamos, na etiqueta de determinada marca. Segundo ele, Francisco, o Papa, é Jesus quem nos diz que a felicidade não está na riqueza, no poder, no orgulho, na vaidade, na prepotência, etc. E é uma verdade. Muitas vezes nós nos encontramos felizes quando a gente pode adquirir determinado objeto. A compra de um sapato novo de marca, uma roupa de marca, você se sai assim super feliz. Ou então um carro caríssimo, aí você sai, aquilo é uma grande felicidade. Embora o carrinho que não é de marca famosa, que não é caro, transporta do mesmo jeito, lógico, sem o devido conforto que tem aquele outro. Mas é aquela postura do cidadão de se sentir superior, aí onde vem o orgulho, a vaidade, né? Você querer ser melhor do que o outro, você se sente o bambambam num carro assim importado, coisa do outro mundo, passa com um som fantástico, fazendo questão que todo mundo olhe para você e veja aquela diferença, mas somente do ter e não do ser. Aí é que está a grande questão. E aí continua o Papa Francisco falando que a verdadeira felicidade encontra-se em sermos sensíveis, aí vem a sensibilidade, né? Em aprender a chorar com os que choram, em aproximar-se de quem está triste, em deixar chorar sobre o próprio ombro, dar um abraço a alguém. Quem não sabe chorar, não sabe rir e, consequentemente, não sabe viver. Muitas vezes nós estamos num ambiente de alta etiqueta, ou que nós achamos que ali é um local de muita felicidade, que temos dinheiro no bolso, temos isso, temos aquilo, temos saúde, e a gente vê ao lado uma pessoa que não tem o café da manhã para tomar, às vezes doente e não tem o remédio para comprar. Como é que eu vou ser feliz vendo o meu semelhante em sofrimento, sem ter essa felicidade que eu estou usufruindo? Imagine se nós pensássemos nisso o tempo todo. Não é? Aí nós começaríamos a entender melhor o que é ser a felicidade. O bom seria que nós fôssemos felizes vendo também o nosso irmão feliz, tendo pelo menos com que viva adequadamente como ser humano. E aí o Papa Francisco ainda diz: sempre que possível, dê um sorriso a um estranho na rua. Pode ser o único gesto de amor que ele verá no dia. Realmente, você quando vê uma pessoa, um pedinte, uma pessoa sofrendo lá no canto, passa todo mundo, olha assim de longe, às vezes doa alguma coisa, mas ninguém para dar um bom dia cordial. Muitas vezes, analisando a questão dentro da casa espírita, como nós valorizamos a riqueza, a posse dos bens materiais. Se chega uma pessoa assim bem vestida, bem trajada, que a gente vê que tem uma condição social boa, um carro bom, os olhares são de uma forma. Quando chega uma pessoa simples, chinelinho no pé, roupinha surrada, que a gente vê que ele vem com uma sacolinha na mão para pegar alguma coisa para levar para casa para comer, né? Ao assistido na casa espírita, será que as pessoas atendem e olham do mesmo jeito?
ou olham assim meio de lado, quando esse é que precisa do aconchego, do acolhimento adequado, do tratamento adequado. E aí faz me lembrar mais uma vez de Bezerra de Menezes, que certa feita na rua encontrou o pedinte, que ele sempre passava no mesmo local e ele estava lá pedindo. E aí nesse dia ele não tinha nada para dar, botou a mão nos bolsos, não tinha um centavo. E ele disse, meu Deus, o que é que faço? Porque Bezerra era daquele espírito que ele tinha que fazer alguma coisa por alguém. E aí ele para na frente do pedinte e olha para ele e diz, meu irmão, eu não tenho nada hoje para lhe dar, mas nos meus bolsos, mas eu tenho aqui um presente que mandaram para você. Eu queria que você ficasse em pé. E o pedinte, meio espantado, levantou-se, ele disse, abre os braços. O pedinte abriu, ele pegou e deu um abraço no pedinte e disse para ele, esse abraço, quem está lhe mandando é a mãe de Jesus, é Maria, mãe de Jesus. E o pedinte ficou surpreendente, porque ninguém nunca chegou junto dele, nem para cumprimentar, apertar a mão, às vezes um pouco sujo, às vezes suado, e as pessoas passam assim, não? E Bezerra deu um abraço. Esse pedinte se sentiu assim o máximo. Foi uma felicidade interior que ele botou para chorar. Começou a chorar, aí Bezerra de Menezes também começou a chorar, eram os dois chorando no meio da rua e o pessoal passando e vendo aquela cena que dentro da nossa prática, uma cena estranha, mas o exemplo da verdadeira caridade. Nós vamos ver que Leon Tolstói, um pensador russo e escritor, ele em 1828 ele escreveu o seguinte, que a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Pois é, como é bom quando a gente volta para casa, que tem os familiares esperando, o nosso local de repouso nos esperando, quentinho, sem estar na chuva, tudo seguro, a alimentação em casa. Quer dizer, a gente tem tudo. E muitas vezes nós não valorizamos essas dávidas que nós temos. Só quando nós perdemos. Muitas vezes quando nós perdemos aquele parente que às vezes a gente não se dá bem, é que a gente vai ver quantos momentos de felicidade foi proporcionado e a gente não enxergou e nem valorizou. Nunca sequer deu um abraço, porque a gente olha mais o defeito do outro do que as virtudes, e esse é um grande problema. Aí na hora da partida, que o outro vai, aí é que você diz, poxa, nem um abraço, eu nunca disse a ele que o amava. Então diga hoje, aproveite enquanto está aqui e faça algo dessa natureza. E aí nós vamos, outra reflexão sobre a felicidade. A felicidade tão procurada no mundo de transitoriedade, inclusive no momento que nós estamos passando, está entre nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, do autoconhecimento. Nós somos pessoas riquíssimas. Nós temos primeiramente a vida que Deus nos deu, a felicidade de estarmos aqui na Terra resgatando e aprendendo a conviver, a evoluir uns com os outros. Um paraíso que é a Terra, que quando a gente observa tem coisas belíssimas que a gente pode usufruir. Mesmo quem não tem dinheiro, não precisa ainda se pagar para ir se banhar na água da praia. Lógico, a gente tem que ir para a praia que não tem tubarão, mas a chegada do tubarão é exatamente por inconveniência do homem em deixá-lo, né? Em provocar essa situação. Mas o ser feliz que todo mundo quer ser. Se a gente perguntasse agora aos amigos que estão nos ouvindo, quem de vocês quer ser feliz? Lógico que todos levantavam a mão, eu quero ser feliz. Mas a felicidade, e a gente pode refletir que definitivamente fica claro que ser feliz é uma questão de interiorização, uma investigação
perseverante sobre a bagagem integral do Espírito. Porque felicidade está em tudo aquilo que a gente possa vivenciar, continuar vivenciando, mesmo depois do corpo físico, aquilo que está com o Espírito que é eterno. E aí a felicidade, numa visão do Espiritismo, a gente vai ver que as consequências das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações é que nós precisamos, usando o nosso livre-arbítrio, traçar um caminho de felicidade ou de infelicidade. E nós sabemos que quando nós deixamos esse corpo físico, nós continuamos com toda a consciência, com todas as nossas virtudes, com todos os nossos defeitos. Nós não deixamos nada. Agora, as coisas materiais, o dinheiro que a gente adquiriu, que acumulou, as casas, os bens, isso fica tudo é transitório. Quando a gente entender essa diferença dos bens transitórios e dos bens espirituais, aí a gente está adentrando no caminho da verdadeira felicidade. João de Ângeles, em uma das suas obras, tem um capítulo que fala sobre felicidade e gozo. E muitas vezes a gente confunde o que é gozo e o que é felicidade. Ela diz que gozo é a satisfação imediata, aquilo que tem aquele momento e passa, que deixa marca de cansaço, chama que logo passa, fácil de lograr-se, exterioriza-se pelo corpo, limita-se às aspirações que a gente tem de fazer uma festa, de fazer um encontro, de fazer tudo aquilo do jeito que a gente pensa, não é? Remanescente do primitivismo. Mas a felicidade mesmo é aquilo que a gente vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixa ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz na tua vida. Então, tudo que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, consciência tranquila, que não deixa cansaço, que a gente pode levar quando a gente deixar esse corpo físico, isso sim é felicidade. E assim, nesse próximo texto de Joana, assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução. Aliás, perdão, isso aqui é o final do texto do François Nicolas, aí já no final da mensagem, onde ele diz: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, é que nesta reunião, diz ele no final, nessa reunião solene, todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Sabemos que ainda estamos um pouco distante de gozar essa plena felicidade, mas todos nós precisamos trabalhar e construir esse reino de felicidade aqui na Terra. A Terra, segundo a informação dos Espíritos, ela estará iniciando um processo de transformação de um plano de provas e expiações para um plano regenerado. E são os homens que se regeneram. Quando os homens souberem o que é a felicidade plena,
trabalhar essa questão da regeneração íntima, da mudança atitudinal, de olhar o seu irmão no sentido horizontal. Aí sim, nós estamos construindo um reino de felicidade aqui na Terra. E como diz a música, né, Anjos, qual de nós não tem nenhum defeito, qual de nós não tem uma virtude, precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Que Deus nos abençoe, um fraternal abraço para todos e até uma próxima oportunidade. Muita paz.